esse início de trabalho, meus agradecimentos assim a todos que colaboram. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Formas de Sentimentos Intuitivos e Formas de Pensamentos. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós temos formas. Nossos pensamentos têm forma, nosso sentimento intuitivo tem vida. Fica bem fácil assim da gente ir observando que a nossa alma vivifica os nossos sentimentos. A nossa alma pega da energia que o Criador distribui para a criação, que a energia é neutra, e dá forma. Então nós vamos dando a forma. E nós temos que lembrarmos assim, que a forma vai construir o nosso karma. Então a pessoa tem que lembrar que se ela quer ter saúde no futuro, quer ser feliz, quer ser considerada, é agora. Não é no futuro querer ter a consideração. Não tem como. Na nossa vida diária, a nossa maneira de ser, o nosso comportamento está relacionado àquilo que nós pensamos e àquilo que nós sentimos. E temos que lembrar assim que nós somos responsáveis também pelos nossos descendentes, porque nós influímos e os nossos descendentes é a nossa constituição. Então muitas vezes os pais acham assim que tem que melhorar costumes para o exemplo do filho. Mas quando eles possibilitaram os filhos, eles tinham o costume, agora tem que ser feito um trabalho muito mais intenso. Isso é bem interessante, mas a gente tem que lembrar que nós precisamos de entrarmos numa lei que nos possibilita resgatar esses karmas anteriores numa forma simbólica. Então, para entrarmos nessa lei, para os resgates serem de forma simbólica, nós temos que fazer muito esforço. E o esforço é todo dia. E a gente tem que lembrar assim, porque nós fizemos um estudo do livro Na Luz da Verdade hoje, nós estamos salvos? Não estamos. A pessoa só conclui o dia dela quando ela fecha a porta de entrada da sua moradia, ela encontrando-se dentro da moradia. Então ela pode dizer que o dia dela foi um dia bom. E nós temos que lembrarmos que nós temos formas de pensamento e nós somos influídos por formas de pensamentos que vêm até nós, não nos deixa dormir. E a pessoa sabe que ela acorda, e ela acordou de uma determinada maneira que ela não volta a dormir. As formas de pensamento. Então, quando a pessoa já tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela levanta e vai estudar. Depois ela vai acalmando, depois ela sabe que pode ir para o seu repouso, que ela vai dormir. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós temos que trabalharmos de uma maneira que nós tenhamos o merecimento de ter uma proteção em volta de nós. Essa proteção tem que ser verdadeira. E a pessoa, para ter a proteção, a gente sabe assim, que é como se fosse um vidro da moradia da pessoa. Mas aquele vidro sempre vai estar sujo pela influência que existem. E nós sabemos que existe ensino que fala assim, que é de dentro que tem que ter a transformação. Quando a pessoa se fecha de uma tal maneira que se dá o nome de impossível romper aquela maneira. Então a maneira é rompida de dentro. Então o primeiro mandamento é bem importante na vida de cada um, porque quando nós colocamos o primeiro mandamento em prática, a vida da pessoa fica melhor. Todas as outras coisas ficam para depois. E é bem interessante, porque normalmente o nosso tempo está sempre sendo corrida para a aquisição de coisas da matéria grosseira. Mas nós temos que lembrarmos que nós nos encontramos na matéria grosseira e que precisamos de valorizar as coisas da matéria grosseira, depois do primeiro mandamento. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos dando essa condição de irmos caminhando todos os dias, é todo instante, porque nós sabemos assim que quando a gente descuida um pouco com os pensamentos, nós entramos numa corrente de pensamento que nós não temos nada a ver. E quando nós nos encontramos mais despertos, nós vamos confirmando assim, os pensamentos entram dentro de nós.
Então uma pessoa é que tem que ser muito cuidadosa com ela, porque os pensamentos vão fazendo um movimento dentro de nós. E nós sabemos assim que se ficamos mornos, descuidados, sem objetivo, entra também na nossa vida as fúrias. As fúrias são ocasionadas pelos nossos sentimentos, pela nossa maneira que nós formamos os nossos sentimentos. Então as formas dos nossos sentimentos, se não são boas, elas viram fúrias. Então fica bem fácil assim da gente ir observando pelas informações que temos, que determinada pessoa teve comportamentos assim, que parecia desequilibrado, porque prejudicou muitos outros. Então o que acontece? A fúria entrou dentro dessa pessoa, o pegou. Então cada um de nós é que tem que lembrarmos assim que nós temos que conhecer os ensinos. E é bem importante, porque quando nós temos uma peça na nossa casa, um eletroeletrônico, e ele deu um problema, a gente procura um especialista que conhece aquele mecanismo. Quando ele chega e ele liga o aparelho, ele fala que o problema está aqui. Quer dizer assim, ele estudou bem aquele aparelho, ele conhece todos os detalhes daquele aparelho. Então ele já identifica onde encontra a falha. Então, na nossa vida, nós tínhamos que conhecermos os ensinos e perceber onde é que nós nos encontramos em relação ao conhecimento dos ensinos. Porque tudo o que acontece na nossa vida e na nossa moradia, ou com aqueles que nós temos a ascensão, nós somos responsáveis. Porque nós influímos, nós permitimos, descuidamos, não fomos cultivando pensamentos que nos possibilitasse a beleza, a saúde, a nobreza. Nós fomos caminhando pela vida. Então a responsabilidade, a gente tem que lembrar assim, que não é do destino. Nossa responsabilidade. Muitos falam que é o karma da pessoa. Não é o karma da pessoa. A pessoa não fez nada para ela melhorar-se. Então as tendências que nós temos já vêm há milhares de anos. Então aquelas tendências, e nós não vamos fazendo esforço para melhorar. Então aquela referência assim, que quando uma pessoa não quer mais aquela árvore, o jeito que o galho está surgindo na sua moradia, mas ela quer uma parte da árvore. Então onde surge o galho que atrapalha a sua moradia, muitos queimam aquela parte da árvore. Então aquele lado que surge na sua moradia não vai ter mais. A pessoa tomou essa providência. Então nós tínhamos que ter uma capacidade assim de cauterizar dentro de nós as tendências ruins que nós temos. Cada pessoa é que tem que lembrar assim do procedimento que ela precisa de ter, ou procedimento que ela precisa de continuar tendo. É bem importante. Na nossa moradia é assim, limpou a cozinha, não quer dizer que a cozinha amanhã não precisa ser limpa novamente. Ontem eu tive um almoço muito bom, mas hoje eu preciso de outro almoço. Na minha vida interna é o mesmo procedimento, a mesma dedicação. Então a referência assim do terceiro mandamento que fala sobre o dia do Senhor, hoje nós tínhamos que ter um trabalho de trazer o terceiro mandamento para todos os dias da nossa vida. Porque hoje nós temos muitas informações e nós recebemos muita influência com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos a gente vai observando assim, independente da pessoa. Se ela descuida um pouco, ela ainda encontra sentada na cama. Ela já começa a ter pensamentos que ela não tem nada a ver, porque ela teve aquela informação há muito tempo. E aquele pensamento daquelas informações vem. E se a pessoa descuida, ela começa a tomar partido, pondo definição, dando formas àqueles quadros. Mas aquilo já tem há muito tempo. Conservar puro o foco dos pensamentos é a maneira correta que nós temos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos.
porque os nossos atos têm forma, têm vida. Fica bem fácil assim da gente observar no nosso ambiente de trabalho. Uma pessoa faz um ato em relação a outra pessoa, aquele que recebeu aquele ato que foi feito, aquele gesto, fica muito magoado, e se foi um gesto bom, a pessoa fica muito feliz. As formas que nós criamos, se forem formas boas, a pessoa pode observar assim. Um tempo anterior, ela praticou um bem para uma pessoa, e aquele bem foi muito coerente, aquela pessoa ficou muito feliz. Às vezes, um tempo depois, também lembramos daquele sorriso que nós recebemos, do jeito que nós comportamos, para ter dado àquela pessoa uma maneira agradável, que ela ficou muito feliz. E quando nós temos atos que não foram bons, palavras que não foram boas, muito tempo depois também nós lembramos. E é bem sério, porque normalmente nós queremos fazer um resgate. E às vezes a gente vê na reportagem assim, uma pessoa falando de um ato que ela teve, de um comportamento que ela teve e que não foi bom. E que ela tem muita vontade de encontrar com aquela pessoa e pedir a ela uma maneira de reparar aquele ato que ela teve, aquela fala que ela teve. Então quer dizer assim, essa energia que existe e que a nossa alma dá forma, essa energia a gente vai observando que ela é neutra na criação. Essa energia, a pessoa tem que lembrar assim, que nós construímos, que nós vivificamos, que através dessa energia é que nós vamos criando o nosso karma. Então a maneira de ter um procedimento correto, ter uma força. Porque quando a pessoa tem um procedimento correto e ela passa a ter uma força, essa força também vai entrando dentro da pessoa e vai vindo o karma anterior dela. Então ela para de construir karma novo e o karma antigo começa a entrar num procedimento de resgate. Isso é bem importante assim, porque uma ou outra pessoa que já caminhou muitas décadas na vida, ela não quer demanda. E ela não vai fazer demanda com nenhuma pessoa, porque agora ela quer caminhar de uma maneira mais em paz como ela vem caminhando. Então no nosso dia a dia é assim. Qual é o procedimento para a gente caminhar em paz? Qual é o procedimento que a gente tem que ter para não ter demanda? Quando a pessoa ainda tem uma demanda, é porque ainda ela tem uma pendência de épocas anteriores. Então, resgatar, viver de acordo com os ensinos, ter um procedimento coerente com o dia a dia de que precisamos de ter, trazer o dia do Senhor para o nosso dia a dia. Não é somente naquele dia que a gente vai colocar aquela roupa de festa para ir naquele local que tem a comemoração do dia do Senhor. Então o nosso dia a dia tem que ser um reflexo do dia do Senhor. Então é muito importante assim, a maneira que existe para uma pessoa ficar livre de formas de pensamentos ruins. Então nós precisamos de lembrar assim que se nós recebemos influência de pensamentos, de quadro que nós vimos, então esses pensamentos foram guardados e esses pensamentos atuam na vida de todos. As formas da intuição viram demônios. Então esses demônios, acontece que eles também pegam as pessoas pela nuca e as pessoas passam a ter atos assim monstruosos. Como é possível, então, ter formas que nos influem de ter a felicidade, de ter um lar agradável, da nossa maneira de ser uma maneira agradável, que nos possibilita a felicidade? Então, essa maneira existia anteriormente. Há algumas décadas, a gente ainda via muitas casas com muros baixos. Então quer dizer assim que o número de pessoas boas ainda era muito maior do que hoje. Qual é o procedimento para voltar a termos esta condição de paz na nossa moradia, de paz dentro de nós? Então a maneira é sempre cultivar pensamentos bons
E a pessoa tem que lembrar assim que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, essa maneira faz com que a pessoa irradia. Então nós irradiamos. Qual é a maneira que nós temos para desenvolver uma condição bem importante de termos guias fortes que nos possibilita então uma compreensão melhor da vida? Porque quando nós ficamos moles, o guia bom vai embora. Isso é bem importante assim. Se a criança não correspondeu com aquele ano letivo, se ela teve um enfraquecimento já no segundo semestre, anteriormente os professores recomendavam que a criança ficasse em casa. Quer dizer que a criança desceu, ela não tem a capacidade para continuar naquele ano. O guia forte é a mesma coisa. Se nós ficamos enfraquecidos, descuidados, não perseverando nos ensinos, não desenvolvendo o método, esse guia forte ele vai embora. Então a pessoa tem que lembrar que nós precisamos de desenvolver uma condição de nos tornarmos qualificados para a vida. E essa qualificação nós sabemos assim que é com o empenho. E nós sabemos assim que é através da repetição do estudo do livro Na Luz da Verdade, procurando trazer aquelas informações para o nosso dia a dia, é que nos possibilitará esta condição bem importante de nós mudarmos o nível interior que nós temos. O nível a gente sabe que é verdadeiro, porque aquela pessoa que trabalha naquela empresa numa função que não requer muitas importâncias é diferente daquela que trabalha naquele outro setor que requer conhecimentos. Então tem diferença de nível. A questão de falar assim que somos iguais quando nós superamos todas as coisas e que nós estamos agora livres de pensamentos ruins, livre de sombras, de sentimentos ruins. Aí então nós nos tornaremos iguais. Mas enquanto nós estamos caminhando na matéria grosseira, cheia de pensamentos, cheia de sombras em nossa volta, não somos iguais. Então aquela condição da pessoa achar que ela vai ter tempo, não temos tempo. Porque se há algumas décadas a quantidade de povos que existiam sobre a Terra eram melhores, então quer dizer assim, se a pessoa descuida, ela não terá tempo e ela também vai ficar mais impregnada ainda com as formas de pensamentos que não são boas em sua volta. Então, para uma pessoa ficar bem, ela tem que lembrar assim, todos os dias ela tem que fazer um movimento em direção à pátria do Espírito. E a maneira é estudando o livro Na Luz da Verdade e trazendo aquelas informações para o seu dia a dia. A maneira do terceiro mandamento. O terceiro mandamento é a reflexão. E que no tempo que Moisés o trouxe, teria que ter para os 7 dias da semana. Mas hoje nós temos que tê-lo todos os dias. Formas de sentimentos intuitivos, formas de pensamento. É bem sério assim. Quando uma pessoa fala que tem vontade de ter paz, é justamente isso, porque as formas que encontra em sua volta não deixam ela ter paz. Então ela vai ficando com aquela maneira que a gente dá o nome assim de ficar ligada. Ela não tem naturalidade para ir para o seu repouso. Falta essa naturalidade dentro dela. Ela tem que estudar mais o livro Na Luz da Verdade. Ela tem que encontrar-se mais segura com as informações, com as instruções que o livro nos possibilita. Então, toda época nós temos que ir lembrando que o esforço é sempre individual e aquele que quer ter o benefício, é ele que tem que fazer o esforço para ter o benefício. Nós sabemos assim que estamos fazendo um preparado na nossa moradia. Um pouco que a gente descuida já altera. Estamos arrumando, fazendo uma arrumação. Um pouco que a gente descuida já altera. Já deixamos um daqueles pertences cair, já não fizemos uma função que precisaria de ser feita com mais presteza.
Então, na nossa vida, a gente tem que lembrar que, independente de nós, tem um movimento, que nós fazemos parte desse movimento, mas esse movimento também tem um movimento que nós não fazemos parte dele. Porque com o descuido, aquele pertence caiu. Quer dizer que não estava na nossa organização deixar um pertence cair. Então tem um movimento que nós não fazemos parte. Para fazermos parte do domínio dos movimentos, a pessoa tem que aumentar a sua lucidez, tem que aumentar a sua mobilidade, tem que perceber-se como ela se encontra. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. E é bem importante cada um lembrar assim que as formas de pensamento, se a pessoa descuida, ela deita na cama e ela não dorme. Isso é uma condição física. E influi na nossa vida de uma certa maneira que nós não dormimos. Então a pessoa tem que estar com uma condição bem importante, porque do jeito que o adulto coloca aquela criança na cama e que muitas vezes faz uma cantiga para aquela criança, ou lê um livro, ou faz uma oração, o que acontece? O que ele está possibilitando para aquela criança é essa forma de proteção que o adulto possibilita para aquela criança. Para o adulto ter esta proteção, é ele que tem que cultivar a maneira de ter essa proteção. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando a maneira de nos tornarmos seguros com aquilo que precisa de ser. Então toda época nós temos que ter a condição bem importante de nos tornarmos responsáveis. E nós temos que lembrarmos que a pessoa tem que ver assim, quando nós falamos de um acontecimento e que um ou outro fala que é o karma, mas o karma bom também existe. Para termos uma colheita boa, então nós temos que ter o cultivo de pensamentos nobres, de atos nobres, da maneira de sermos, e nós temos que lembrarmos assim que a proteção, ela existe. Qual é o procedimento que o adulto tem que ter para ter aquela proteção? E quando essa proteção rompe, então ele fica vulnerável, fica sujeito às fúrias o pegarem. E a gente vai lembrando assim que a gente já ouviu uma ou outra pessoa falar que não sabe aonde estava com a cabeça. Então a pessoa descuidou, a fúria entrou dentro dele. Porque nós nos encontramos no juízo final. Durante milênios, essas formas que nós construímos de fúrias, através da cobiça, da inveja, dos ciúmes, do ódio. Então essas fúrias foram sendo colocadas num determinado lugar. Agora no juízo elas são soltas. Então aqueles que têm esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, essas fúrias o pegam. Quer dizer assim que quando tivermos somente pensamentos nobres, essas fúrias também acabarão, porque não terão mais alimentos. Todas as coisas que existem na matéria fina são alimentadas. E para ter o alimento, tem que ter os seus geradores, as pessoas que pensam erradamente. Aquela condição bem importante de compreender os ensinos, de viver de acordo com os ensinos. E a pessoa tem que lembrar, tem um ensino bem importante que nos foi trazido, que fala assim que precisamos de fazer para o outro aquilo que nós temos vontade que faça para nós. E nós temos que lembrarmos também do amor. O amor, ele anda junto com a pureza e anda junto com a justiça. Ele não anda só. Então é bem importante assim a pessoa lembrando que tem que tornar-se completa. Porque quando a gente vai fazer um preparado, a pessoa pode saber sim que tem preparados que são mais difíceis. Mas ela tem que ter a capacidade de fazer esse preparado se for preciso. Todas as habilidades que são necessárias, a pessoa tem que desenvolver. Então, para nós termos a proteção externa, nós temos que desenvolver uma condição interna de ter pensamentos puros, dos nossos atos serem atos nobres, da nossa intenção ser uma intenção construtiva. Então, nós vamos construindo
é a proteção externa. Essa proteção nós temos que trabalhar com ela tem que ser limpa. A nossa vida interna é que tem esse trabalho de nos protegermos. Então, para nós recebermos os auxílios de uma maneira que nós tenhamos a capacidade de ir recebendo as influências dos karmas anteriores, porque tem muita coisa boa assim. A gente vai observando na moradia. Tem filhos que têm um determinado comportamento e o adulto vem para fazer uma repreensão naquele comportamento daquele filho, mas quando o adulto chega, aquele filho está fazendo uma outra função construtiva. Então aquela notificação, aquela repreensão não foi preciso, porque ele teve uma mudança. Então na nossa vida, dos procedimentos anteriores que tivemos, é a mesma coisa, porque aquelas formas que nós geramos e que volta para o seu gerador, agora nós melhoramos, mudamos a frequência, aquelas formas não tem como nos atingir, elas são desfeitas. Então, se nós continuarmos construindo coisas boas, então as formas boas agora que virão a nosso favor. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando uma ou outra pessoa, depois de décadas de vida, fala assim que a vida daquela pessoa sempre foi boa, sempre deu certo. E depois a gente vai ouvindo assim, né, daquelas pessoas que fazem a manutenção nas moradias, de todo tipo de manutenção que precisa de ser feita, uma ou outra pessoa fala que trabalhar nesta moradia é muito bom, porque tudo dá certo. Quer dizer assim, a harmonia que existe, fazer coisas boas, quem é beneficiado é a própria pessoa. Então as formas de demônios, as formas de fúrias, não pegam as pessoas que são boas. Ser bom não é dar as coisas para os outros. O jeito que a pessoa cultiva os seus pensamentos, a sua intenção, essa maneira de ser bom. Precisa de ter esse cuidado assim, né? Porque a pessoa acha assim que ser bom é doar. A gente tem que lembrar que existe um procedimento dentro de nós que nós comportamos assim. Toda vez que nós fazemos alguma coisa, muitas vezes prendemos aquele que recebeu o que foi feito. E muitas vezes nós não doamos para a pessoa, nós emprestamos, porque tempos em tempos depois a gente lembra da pessoa, aquilo que nós demos para ela. Então esse tipo de comportamento não é um tipo de comportamento que vai nos possibilitar a fazer um resgate de nossa época anterior. Para fazermos o resgate de nossa época anterior, nós temos que lembrarmos assim, que conhecendo o livro Na Luz da Verdade, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de conhecer os ensinos, a dedicação que nós precisamos de ter, não é para um período, é todo o instante da nossa existência, toda a época. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição assim, da gente ver que nós precisamos de cultivar pensamentos nobres, maneiras nobres de sermos, para que a nossa vida fique uma vida mais harmoniosa, a nossa moradia fique agradável de ficar naquela moradia, nossa maneira de nos tornarmos sábios, sadios. Então o livro Na Luz da Verdade é que vai nos possibilitando. Então as formas de sentimentos intuitivos, as formas de pensamentos, a pessoa tem que lembrar que a força que nós recebemos do Criador, ela é neutra, e com as formas que nós vamos pensando com os nossos sentimentos, nós vamos usando dessa energia. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que fazer esforço para dar certo a sua vida.